meus irmãos. A professora Amélia quem vos fala. Estamos em nossa leitura diária deste sábado, dia 19 de outubro de 2024, com a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Faremos a leitura de Colossenses capítulo 1, versículo 24, que trata da igreja como o corpo de Cristo. Vamos à leitura. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao portal EBD, que é um corpo de irmãos que se reúnem e se unem com o fim de compartilhar saberes com os irmãos, saberes relativos às Escrituras Sagradas. Não só compartilhar, como apreender saberes dos irmãos para aprimorarmos a escola dominical. Quero agradecer aos irmãos por nos ter concedido estes minutos para falar um pouquinho daquilo que temos ouvido e aprendido sobre a palavra do Senhor, e dizer aos irmãos que é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui fazendo parte deste grupo. Muito obrigada ao irmão Humberto Bezerra, ao professor Caramuru Francisco, por ter lembrado do nosso nome e nos ter concedido esta oportunidade. Isso muito nos alegra, né? Nos dá uma imensa satisfação de poder falar das maravilhas do Senhor. Maravilha que é o corpo. O corpo foi uma das obras-primas de Deus, da criação, não é? O ápice da criação de Deus. Até o momento, não se criou algo tão sublime como o corpo. O que se tem feito são robôs, não é? Imitações do corpo, mas nada que seja superior a ele. Porque ninguém tem o saber de Deus, não é? Somente Ele conhece todas as coisas. E aquele que sabe todas as coisas, que tem todo o conhecimento, poderia criar algo tão sublime, inigualável, e tão maravilhosamente formado, como diz o salmista, como o corpo humano. E para assemelhar este corpo, o Senhor, não é, inspirou os seus servos a ver neste corpo algo que é parecido, que se chama igreja, que é o corpo de Cristo. Porque nós já comentamos aqui, as Escrituras Sagradas também mencionam que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Se Cristo é a cabeça que comanda o corpo, isso quer dizer que este corpo está conectado com o Senhor
Este corpo é comandado pelo Senhor e este corpo funciona de acordo com as ordenanças e princípios do Senhor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele se regozija no que ele padece. Mas existe aqui um paradoxo. Como assim? Eu me regozijo no que eu padeço? Como? Se eu estou padecendo, o que se espera é que eu fique triste, não é? Mas Paulo também diz que ele estava crucificado com Cristo. Paulo também diz que ele trazia no seu corpo, em si mesmo, as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos perceber que Paulo fazia parte do corpo, que Cristo é a cabeça e Paulo estava conectado com Cristo. E tudo que dizia respeito a Cristo, que era a cabeça, também dizia respeito a Paulo. E o maior regozijo da igreja foi que Cristo padeceu, foi que Cristo foi crucificado, porque após a crucificação veio a ressurreição. Então, no cristianismo, o sofrimento, o padecimento é aquilo que vai trazer posteriormente regozijo. Por isso, Paulo vai apontar exatamente para isto. Né? Nós até cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. É até um contraste com o evangelho da confissão positiva, não é? Que fala de prosperidade, porque a cruz não é a pregação deste evangelho, mas aqui Paulo está dizendo, regozijo-me no que padeço. Ou seja, este corpo que sofre é o corpo que vai regozijar, porque aqueles que quiserem vir após mim padecerão perseguições. Então, o corpo que sofre é o corpo que vai regozijar em Cristo. Porque para Cristo, a sua maior vitória foi ter padecido na cruz. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E qual é a maior glória, o maior regozijo do Cordeiro? É porque ele foi morto. É porque ele deu a vida. É porque ele morreu. E ele foi exaltado soberanamente para que aos seus pés, para que diante dele se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra, porque ele morreu e ele ressuscitou. Então, o padecimento de Cristo foi a sua maior vitória. Então, Paulo diz, eu regozijo-me agora no que padeço e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja conectada com Cristo, ela compartilha do amor. A igreja conectada com Cristo, ela vive em união, em abnegação, em cumplicidade, em alteridade. Ela chora com os que choram, ela sorri com os que sorriem, ela se alegra com os que se alegram. A Bíblia conta que quando Cristo estava aqui na terra, as pessoas chegavam até ele e quando se dirigiam ao Senhor, o seu coração movia-se de íntima compaixão. O cristianismo se caracteriza
por isto, não vivemos na indiferença, temos o coração de carne, como o Senhor disse por meio de Ezequiel: eu tirarei de vocês um coração de pedra, eu vos darei um coração de carne. Aquele que tem o coração de verdadeiro coração de carne é capaz de dar a vida pelo outro. É capaz de se entregar pelo outro, de se dedicar ao outro. Isto é ser igreja. Isso é fazer o papel de cristão. Isso é trabalhar como cristão, é viver como cristão. Então, a igreja como corpo, ela precisa, ela deve, ela tem que deixar a sua marca de alguém, não é? Como uma unidade que está pronta para atuar em prol do outro, da salvação do outro. Da salvação material, espiritual, afetiva. E é esta diferença que a igreja faz na terra. E que nós, irmãos, possamos observar que o nosso trabalho, o nosso papel é batalhar para curar feridas, para libertar vidas, para transformar vidas, para restaurar vidas, em nome do Senhor, em prol do reino de Deus. Esta é a função da igreja, esta é a função dos que foram tirados para fora. Nós fomos tirados para fora e o nosso dever é tirar outros para fora do mundo, para que o reino de Deus cada vez mais cresça. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E esta é a nossa mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom final de semana a todos e uma boa aula de escola dominical amanhã.